Aí. Então, eu gostaria que vocês pudessem fechar, né, o áudio de vocês. Como eu já disse, eu sou a Aline Cândido, orientadora aqui do Polo de Santa Maria, Distrito Federal, do pessoal de licenciatura e bacharelado em educação. A Jaqueline Cassimiro, orientadora do pessoal de bacharelados em teologias e todos que não são de educação, e também de tecnólogos. E ela está no chat, né? Vocês vão fazendo as perguntinhas, né? Ou chat, né, Jaqueline? Vão fazendo as perguntinhas aí que ela vai depois trazer para que a gente possa esclarecê-las, tá bom? Então, vocês vão fazer as perguntas aí durante o nosso estágio. Nós vamos apresentar os 3 modelos de estágio e depois que a gente apresentar esses 3 modelos é que nós vamos permitir que vocês, no caso a Jaqueline vai trazer, no caso, as perguntas, e se caso não se surgir alguma pergunta depois que ela já estiver falando, vocês podem pedir a palavra que a gente deixa vocês falarem. Então, com a autorização de vocês, nós estamos gravando essa explicação do estágio supervisionado híbrido 2021. Vou compartilhar a tela aqui com vocês sobre o estágio, para que vocês possam acompanhar um por um. Atenção aqui. Então, o estágio supervisionado, vocês vão fazer esse estágio híbrido online e presencial, ou só online ou só presencial. Então, você vai fazer essa escolha, tá? Eu vou apresentar para vocês 3 tipos de estágio. São 3 modelos: profissional, iniciação científica e extensão. Dentro da plataforma de vocês têm um tipo de um estágio para fazer, né? O pessoal de teologia geralmente são 2 estágios: estágio supervisionado, estágio supervisionado, O pessoal de psicopedagogia, mesmo procedimento, clínico, ou no caso geral, né, como podemos dizer. E aí você vai escolher um modelo desses 3 aqui que eu falei para vocês, para poder fazer esse estágio, que eu vou explicar cada um. Então, você vai escolher um desses modelos. Posso escolher todos os modelos para fazer todos os meus estágios? Se eu tiver 3 estágios para eu fazer, eu posso escolher fazer um modelo desse para cada estágio? Posso fazer, sem problema nenhum. O único que você não pode fazer é repetir um desses estágios que se chama iniciação científica. Agora, se você quiser fazer 2 estágios profissional ou 2 estágios de extensão, com esse modelo de extensão, com esse modelo profissional, você pode fazer. O iniciação científica, você tem que utilizar esse modelo para um dos estágios que você tem que fazer. Então, vamos lá. Esse é o primeiro estágio, que é o profissional, que é para o pessoal de bacharelado. Esse estágio, você vai vivenciar o cotidiano, né, de instituições onde você deve atuar. A sua parte profissional deve atuar. E ali, no caso, você vai, então, aprender por meio dessa vivência sua. Esse estágio profissional, você vai poder fazer novamente, repetindo, presencial ou virtual, ou o mesmo, né? Virtual e presencial ao mesmo tempo também. Vai poder, então, observar e vai ter que aplicar um plano de ação, porque vocês sabem que o bacharelado tem que aplicar um plano de ação. E esse plano de ação vai variar de acordo com o seu curso. Então, por exemplo, você está fazendo um curso de bacharelado em teologia. Quantas horas eu tenho que cumprir lá na instituição que eu vou fazer, Aline? Está dentro do seu manual, dentro do seu estágio, lá no seu estágio, dentro do seu estágio tem um manual. Dentro desse manual tem exatamente a quantidade de horas que você tem que fazer, que é a ficha, que é numa planilha do Excel que está lá dentro do seu manual. Então, você tem que acessar o seu manual, tá? Você acessa o seu manual dentro do seu, no caso, estágio, ok? Aí você vai entrar, né? O pessoal de bacharelado em física é nesses lugares. O pessoal de psicopedagogia vai fazer o estágio nesses lugares aí.
vai procurar esses lugares para fazer o estágio profissional. O que é o profissional? É um modelo de estágio que nós estamos explicando agora. E para o pessoal bacharelado em teologias, são esses lugares que geralmente você faz o seu estágio de teologia, ok? Você vai fazer esse estágio, vai se escolher o profissional, você vai ter que aplicar então o plano de ação dentro dessas instituições aí. O primeiro passo para eu fazer esse estágio profissional, eu vou fazer a carta de apresentação. Essa carta de apresentação você vai enviar para o lugar que você vai fazer o estágio, seja presencial ou seja virtual. Então, se você quiser levar lá, se puder, ou manda por e-mail. E aí você vai colocar a quantidade de horas que você vai observar e a quantidade de horas que você tem que atuar, que é aplicar o plano de ação. Mais uma vez, essa planilha está dentro do seu AVA, dentro do estágio, dentro do manual desse modelo que é o profissional. Segundo momento, você vai preencher o termo de compromisso. Esse termo de compromisso você vai colocar as informações do lugar onde você conseguiu para fazer esse estágio. Então, você vai procurar as informações do lugar onde você conseguiu fazer esse estágio, vai pegar, vai lá, né, depois que eles permitiram que você faça o estágio lá, você vai pegar todas essas informações no papelzinho e depois vai preenchê-las dentro do AVA. Antes disso, eu quero só que vocês entendam que essa descrição das atividades aí tá embaixo, dentro do manual, mas eu já coloquei aqui para vocês, ó. Então, dentro da descrição, você vai colocar dentro da sua descrição que você vai ter que escrever dentro do termo de compromisso. Quando você for preencher o termo de compromisso, tem lá uma parte que está escrito descrição e aí você vai então escrever isso aí, ó, videoaulas, observação participativa, elaboração de plano de ação e por aí vai. Como você vai mandar então colocar essas informações? Você vai acessar o AVA. Acessou o AVA, vai acessar a disciplina de estágio e do lado esquerdo tem trabalhos, que é aquele carrinho de mão. Vai clicar em trabalhos e vai clicar em entregar. Quando você clica em entregar o termo de compromisso, vai apresentar algumas perguntas para você preencher, né? Exatamente com essas informações que você já pegou no papelzinho. E aí vai girar um documento de ficha. Aí você vai imprimir. Você vai gerar esse documento, vai imprimir esse documento. Esse documento você vai enviar, seja virtual ou seja presencial, para que o lugar onde você conseguiu fazer o seu estágio possa fazer a assinatura. Aí vai assinar, você vai escanear ou digitalizar e vai mandar esse material para Curitiba. Onde que eu vou mandar? Por onde? Pelo mesmo lugar que você preencheu o termo de compromisso, ok? Então, está aí o modelinho do termo de compromisso, onde você vai preencher com as suas informações e a informação do lugar onde deixou você fazer o estágio. Assim que você preencher o termo de compromisso, você vai então colocar o seu plano de ação, vai escrever o seu plano de ação. O que você vai desenvolver? Veja, dentro de cada sala de aula, cada turma, dependendo do ano que iniciou a estudar aqui no Centro Universitário Internacional, o INTER, você vai verificar os níveis de postagens. Está dentro lá do seu estágio, do lado esquerdo em trabalhos. É só olhar lá para você ver. E também, bem no comecinho do manual, está lá a turma que você vai verificar qual é o processo. Por quê? Porque às vezes você vai entregar o termo de compromisso e depois, em seguida, o plano de ação e junto com o plano de ação mais um material. Aí você vai ver o que está escrito lá, tá? Então, vai ser de acordo com a turma. Se você for fazer em grupo, você pode fazer em grupo, só que tem que ter todo mundo naquela mesma turma, daquela mesma atividade, aquele mesmo curso, tudo no mesmo, tá? E aí você vai então postar esse plano de ação e vai colocar o RU dos outros colegas se você fizer em grupo. Está aí o modelo do plano de ação, certo?
Então, você vai colocar a identificação, onde vai fazer, o conteúdo, o objetivo, a síntese, né, do assunto. É muito importante você trazer muitos autores aqui, pelo menos 3 no mínimo, né? Para que você possa, durante o seu decorrer da sua escrita, desse modelo de estágio, você ter onde ter assunto para poder escrever, tá? Para trazer bastante informação. Desenvolvimento, recursos e referências. O quarto momento é a ficha de frequência. Essa ficha de frequência também está dentro do seu modelo de estágio profissional, que você encontra dentro do seu estágio supervisionado que você tem que fazer. Dentro do seu modelo está lá a quantidade de, no caso, horas que você tem que fazer. Então, você vai olhar lá para você ver a quantidade de horas que você tem que fazer, para você poder preencher. Esse daqui é um exemplo. Então, este exemplo aqui são de 100 horas de estágio, sendo que essas 100 horas são divididas em videoaulas, 5, 5, 10, 20, né? Produção textual deve ser 40, né? Deve ter 400 aqui, né? E aí, para fazer a parte prática, que seria essa observação profissional e essa aplicação desse plano de ação, seria de 8 horas de observação, né? No caso, 8 horas aqui, registro de atividades, né? 8 horas e sua atuação de 12 horas. No caso, acompanhamento, 8 horas e atuação, 12 horas. Então, isso aqui é um exemplo de uma ficha de frequência de um aluno. Mas o seu, você tem que olhar lá no seu app. Fez tudo isso, terminou tudo isso, verificou lá se você já tinha que ter postado, já tem que postar essa ficha de frequência. Você vai fazer a produção conceitual, que nada mais é do que o relatório do seu estágio. Esse relatório de estágio você também pode fazer, então, aí de grupo, né, até 4 pessoas. Você vai postar e vai inserir o RU de todos os outros colegas. Lembrando que todo mundo tem que ser da mesma turma, oferta e por aí vai. Esse relatório que a gente está chamando de produção conceitual, porque é esse nome agora, vocês vão ter que ter capa, sumário, introdução, desenvolvimento, considerações finais e referências. Aí está o modelo do sumário para vocês poderem entenderem e as normas da BNT para vocês poderem fazer, né? A questão de páginas, essas coisas, e o modelo da capa também que eu tirei de outros estágios, tá? O estágio antigo. Então tá aí, coloquei aí para vocês poderem fazer de acordo. Começando então sua produção conceitual, você vai escrever a sua introdução. Na introdução, você vai então escrever tudo isso que está pedindo aí para você. Entre os itens, o objetivo do estágio. O objetivo do estágio está na página 8 do seu manual que eu coloquei aqui. Quando você citar o objetivo do seu estágio, não esqueça de referenciar o manual. E aí vem as informações, onde ele está, onde foi realizado, metodologia e por aí vai. Desenvolvimento. Agora você vai colocar mais um pouquinho a mão na massa mesmo. Então, você vai começar pelo estado da arte. O que é o estado da arte? É onde você vai fazer a pesquisa de autores e começar a escrever aí sobre o seu plano de ação que você fez. Então, o estado da arte é uma metodologia de pesquisa para verificar pesquisas científicas realizadas que se relacionam com o tema do seu plano de ação de seu estágio, certo? Então, você trouxe uma aplicabilidade lá do seu plano de ação e aí você vai, então, trazer autores para poder falar um pouquinho mais do que você trouxe no seu plano de ação. Por exemplo, se você vai falar sobre meio ambiente, vai falar naquele lugar onde você foi fazer, você vai dizer a importância do meio ambiente naquele lugar, enfim. Você vai, então, trazer autores, vai explicar sobre esse assunto, ok? Tudo que você foi pesquisar de autores falando sobre esse assunto. Aí você vai, então, fazer esse link sobre o seu plano de ação. E depois está falando passo a passo onde você encontra autores confiáveis
para você poder escrever. Você tem que escrever de 1 a 2 páginas. Então, isso aqui tem a ver com o seu plano de ação que você deu lá a aplicação. Então, por isso que eu falei para vocês aquela hora. Preste atenção nesses autores aqui, que vocês vão precisar deles lá na frente. É aqui que você vai precisar deles. Depois, vocês vão escolher um filme, ou um documentário, ou um museu. E vão escolher esse filme, esse documentário, esse museu, que está tudo lá no final do seu manual. E você vai ter que fazer uma análise sobre isso. E a análise você vai ter que fazer diante de cada passo que tem dentro do seu manual. Esse daí é um deles. Você vai identificar o tema central, caracterizar o tema e por aí vai. O roteiro, o ambiente, os personagens, reflexões interdisciplinares, o que você já tem de conteúdo que você assistiu anteriormente a isso e vai fazer uma ligação com isso daí. Relações com a formação acadêmica pedagógica. O que é isso, gente? É você relacionar o que você aprende no seu curso, né? Juntamente com o estágio que você está fazendo, né? Agora. Então, você vai fazer esse juntinho aí, vai juntar. Por exemplo, quais os temas do seu curso você poderia utilizar documentário, filme, de que forma, né? Em quais temas de seu curso você poderia utilizar isso que você acabou de assistir aí, tá? Então, vai ter que responder tudo isso daí, de formato de texto, claro, né? É só para você poder ter uma pincelada. Norte, poderíamos dizer assim. Aí nós temos a ficha de técnica, né? Depois da ficha técnica, nós temos o material didático. Aqui você vai ter que fazer uma criação de um material didático do seu plano de ação. Você vai ter que criar mesmo um material, um produto palpável e você vai explicar toda essa construção desse produto, que pode ser um jogo, uma tecnologia assistida, um equipamento de treino, enfim, conforme o que você for escolher aí no seu plano de ação, tá? E aí você tem que escrever de 2 a 3 páginas. Então, você vai explicar todo o processo de como você fez, nananã. Então, é bom você ter bastante coisa aí para poder contar nesse momento aí, tá? Prática do campo e as teorias praxis. Aqui você vai detalhar, certo? Os conhecimentos que você teve durante todo o seu estágio. Você vai fazer uma articulação entre a sua teoria e a prática, entre os conhecimentos teóricos do seu curso de bacharelado, bem como, no caso, o estágio que você escolheu para realizar, então, ao longo desse estágio híbrido. Isso nada mais é do que a teoria com a prática. Então, o que vai acontecer? Você vai falar o que você aprendeu durante o seu estágio, juntamente com o que você pesquisou na sua teoria, ok? Considerações finais. Você vai trazer, então, essas informações que estão pedindo aí. Inclusive, eu coloquei aí esse finalzinho, que é o estágio do estágio anterior, né? Dos antigos estágios, só para vocês poderem ter uma forma mais minuciosa de como você escrever as suas considerações finais. Mas, em síntese, você tem que colocar sobre o seu estudo, pesquisa e produção escrita. Eu coloquei aqui para ficar mais fácil para vocês. As referências, todas que vocês utilizarem no corpo do seu relatório, tanto lá no plano de ação, tá, gente? Tudo tem que estar por aqui. Então, etapas desse estágio. Nós temos a carta de apresentação, primeira etapa. Você vai lá na instituição que você quer fazer o estágio e vai enviar essa carta de apresentação. Segundo, vai escrever o termo de compromisso. Vai preencher lá no AVA. Terceiro, vai fazer o plano de ação. Depois, a ficha de frequência. E, por fim, o relatório, que é a produção conceitual, tá? Reforço mais uma vez que o plano de ação e a ficha de frequência será postado de acordo com a sala de aula do aluno. Então, verifica lá, tá? Lista do Excel. Esse aqui é o primeiro modelo de estágio. Nós vamos agora explicar o segundo modelo de estágio para que vocês possam ter outras opções de modelos de estágios
para você poder fazer o seu estágio que está dentro do seu AVA, tá? Tá aparecendo aí, será? Tá aparecendo aí, Jaque? Agora apareceu, né? Gente, esse estágio, iniciação científica, é um outro modelo para você poder escolher se você quiser fazer esse daí dentro dos estágios que está lá para você resolver, tá? Se você não tiver feito um TCC, esse estágio pode servir como TCC. Vai aprimorar ele um pouquinho e ele vai poder servir como TCC. Cada estágio desse tem uma linha de pesquisa. Então, cada área de vocês tem essa linha de pesquisa. Então, se você decidir fazer iniciação científica, você tem que procurar essa linha de pesquisa que você vai se identificar, que também está dentro do manual de iniciação científica. Aí você vai fazer essa escolha de qual você vai querer e é obrigatório vocês participarem de 5 encontros, igual a gente está aqui no Google Meet, mas com o seu professor lá de Curitiba e mais os outros alunos que escolheram a temática que você escolher, tá? E aí sim você vai montar um artigo científico, que vai servir como TCC, aprimorando ele um pouquinho mais. Então, lá no final do seu manual, tem a temática específica do seu curso. Por exemplo, teologia, psicopedagogia, então tá lá dentro do seu manual. Então, já esmiuçaram, colocaram bem lá, divididinho lá para vocês. O primeiro momento, que era aquela carta, né, que eu falei para vocês, aqui não precisa, tá? Você já vai pular para o segundo momento. Não precisa de carta de apresentação, porque o aluno vai fazer direto com a Uninter de Curitiba. Então, aí, essas são as informações que o aluno tem já para preencher o termo de compromisso. Cada aluno tem um supervisor, então tem que ficar atento dentro do seu manual quem é o seu supervisor. Mais uma vez, eu coloquei aqui as atividades desenvolvidas nesse aqui de iniciação científica, que é muito importante que vocês informam o formato desse estágio, que é a iniciação científica. E aí, no caso, as atividades que você vai fazer, que está bem escritinho aqui, ó, linha de pesquisa do grupo, leituras e pesquisas, e por aí vai, dentro da descrição aqui que você vai escrever no termo de compromisso. O mesmo processo que você usou para fazer a postagem do outro estágio de profissional é o mesmo que você vai usar aqui. E aí você vai fazer esse preenchimento, tudo certinho. Terminou o seu termo de compromisso, você vai receber um e-mail de aceite. Mas, uma coisa muito importante é que quando você mandar o seu termo de compromisso, você tem que colocar um e-mail que você fez da Uninter. E aí está mostrando como é que você vai fazer esse e-mail de domínio da Uninter. Aí você vai verificar lá do lado do seu nome, né? Dentro do AVA, em configurações. Aí você vai falar aceitar o Office, né? Do Microsoft lá Office 365. E aí você vai então criar o seu e-mail, porque é neste e-mail onde você vai receber o link de aceite do grupo que você vai fazer parte de pesquisa, tá? E aí vai aparecer desse jeito aqui, ó. Dentro do seu AVA, quando você recebe esse aceite, vai aparecer esse estágio híbrido iniciação científica. É como se fosse uma sala de aula de uma das disciplinas, né? Como se fosse a sala do curso, onde vão ter as informações dos encontros e tudo que precisar mais, tá? Horários das aulas, presença. A presença é obrigatória. Se está falando que é no dia X, horário X, você tem que estar lá. São 5 encontros, tá? E aí vai ser cada presença dessa de acordo com a linha de pesquisa que você fez. No terceiro momento, ao invés de você fazer aquele plano de ação que a gente falou, aqui a gente chama de projeto de pesquisa. Você também pode fazer em grupo, até 4 pessoas, aquele mesmo procedimento que eu falei para vocês. Aí você vai postar o RU, vai postar o plano, o projeto e vai mandar, né? Vai só acrescentar o RU dos colegas, tá? Vai também postar lá no link trabalhos. E tem que escrever de 2 a 4 páginas, e aí tá falando a fonte, né? Tamanho 12, espaçamento, nananã.
E aqui é o modelo desse projeto que você vai fazer e mandar dentro do seu AVA, lá no link Trabalhos, lembrando mais uma vez, verificando a sua turma, né, o seu ano que você está. Porque cada turma que está, tem lá o passo a passo, né, de como mandar isso daqui. E aí você vai mandar esse projeto. E esse projeto, ele vai ser deferido, né, você precisa recebê-lo para você poder continuar o seu artigo científico como forma de deferimento. A ficha de frequência vai ser substituída por uma declaração que quem vai mandar é o seu professor, o seu supervisor, que está avaliando você nas suas participações dos seus encontros da iniciação científica. Participou 5 encontros, aí você vai ter essa declaração que você vai postar dentro do link de ficha de frequência, que está dentro do seu estágio, do lado esquerdo em trabalhos. Lá do lado esquerdo em trabalho está escrito ficha de frequência, onde você vai postar isso daí, tá certo? Então, aí o aluno vai fazer, depois disso tudo, né, na produção conceitual, que é o relatório, aqui é o artigo científico. Então, ele vai colocar o título, resumo, introdução, metodologia, revisão bibliográfica, considerações finais, referências. E aí é o resumo desse estágio, que é a carta de apresentação, que não precisa, não sei o que não apareceu aqui. O termo de compromisso precisa. Plano de ação, que é o projeto de pesquisa, a ficha de frequência, que na verdade é a declaração, né? Vai substituir a ficha de frequência, e a produção conceitual, que nada mais é do que o próprio artigo científico. E agora, nós vamos para o último, não menos importante, modelo de estágio. Sei que vocês estão todos contentes, felizes aí, aguardando só para tirar as dúvidas. Sei que vocês também estão entendendo tudo, né? Não vai ter muitas dúvidas. Aqui é muito simples, é muito tranquilo, né? É uma coisa maravilhosa, bem facinha. Vou colocar aqui, então, o último estágio, tá? Não é o último estágio, deixa eu reformular. O último modelo de estágio, que é o estágio de extensão. Esse estágio de extensão, vocês vão fazer cursos, palestras, semanas acadêmicas, enfim, atividades, treinamentos que você vai ensinar, certo? Para um determinado público que o seu estágio está cobrando de você. E essa forma de estágio vocês vão fazer juntamente com nós aqui do Polo da Unida de Santa Maria. Então, as 3 primeiras partes aqui, vocês vão ver que você vai ter todo o auxílio aqui da sua orientadora, no caso, bacharelado em Teologia, a Jaque, e eu, no caso, com a bacharelado em Psicopedagogia. E aí vocês vão fazer essas apresentações nas nossas redes sociais do Polo, seja pelo Instagram ou Facebook, o que vocês acharem mais tranquilos. Então, o pessoal de bacharelado vai variar de acordo com o seu nível de estágio, né? Jaqueline, você pode até me ajudar nisso. Os tipos de estágio do pessoal de bacharelado em teologia. Cite um exemplo aí para eles. Jaque? Fala aí para um exemplo, porque o pessoal de psicopedagogia tem a clínica e tem também a institucional. Uhum. O pessoal de teologia, nós temos as ONGs, Casa de Recuperação, os abrigos... Não, mas é o tipo de estágio, já. Estágio supervisionado em... Por exemplo, estágio supervisionado clínico, né? O pessoal práticas pastorais ou educação e diversidade. Isso daí. Só são esses dois. Então, são só esses dois que vocês têm para fazer. Somente. Então, aí vocês vão ter que fazer o curso relacionado para temas nesse assunto aí, desse estágio aí. Pastorais, por exemplo, alguma coisa da prática de pastor. Isso. ONG, numa instituição assim. Isso, como se você fosse lá na ONG. O que você ia fazer lá na ONG? Então, é aqui que você vai fazer esse ensinamento aqui por meio dessas aulas online, tá? Na verdade, cursos online. Então, de acordo aí com o seu estágio.
Então, a carga horária é só de 6 horas aplicando o curso e 2 horas de preparação. Então, por exemplo, você tem que fazer 6 horas de curso. É lógico que mais de 1 hora, gente, fica muito cansativo. Nós já estamos meia hora conversando aqui, vocês estão prestando atenção, porque é um assunto muito, muito, muito importante para vocês. Então, para poder ser um assunto muito interessante mesmo, para poder conseguir fazer mais do que 1 hora. Se não, tem que ser no mínimo 1 hora aí, pelo menos, ou 40 minutos, ou 50 minutos. Enfim, aí você diminuindo a quantidade de horas, você vai levar mais dias, porque você tem que cumprir essas 6 horas de cursos online, tá? Ou palestras, enfim, o que você quiser fazer no sentido aí para poder explicar de forma online. Eu posso fazer um convite, Aline, de algum profissional para estar junto comigo nesse? Pode, não tem problema nenhum, pode convidar. Desde que tenha a autorização de imagem delas, tá? E aí a gente vai ter uma lista de presença, certo? Porque quem participar do seu curso vai ganhar certificado. E aí a quantidade de hora para cada participante vai ser por dia de 1 ou 2 horas, né? Por dia. E aí você vai ter que fazer o print, né, desse pessoal que está participando, e o estudante também pode fazer de grupo até 4 participantes. O de extensão não precisa de carta de apresentação, e vocês vão colocar as informações aqui do polo de Santa Maria, do nosso polo aqui da Uninter, essas informações aí no momento que você for preencher o termo de compromisso, tá? E aí você vai colocar como supervisor de estágio, pessoal de bacharelado em educação, eu, Aline Cândida, e de teologia, a Jaqueline Cassimiro, aqui, bem aqui no supervisor de estágio, você vai colocar o nome dela e o nome dessa professora aqui, Daisy Lee, tá? E na descrição das atividades, eu também coloquei aqui, nós colocamos aqui para vocês, a descrição das atividades, elaboração do projeto de extensão, tudo isso daqui, mesma coisinha que eu coloquei nos outros, né, que a gente colocou nos outros, a gente colocou aqui também para vocês. O mesmo processo que você vai fazer de postagem, e aí vai gerar a ficha, vai mandar para a Jaqueline assinar ou para eu assinar, no caso o pessoal de bacharelado em educação. E aí, no caso, quando vocês validarem esse termo de compromisso, vocês vão fazer o projeto de extensão, que é como se fosse o plano de ação lá no começo daquele modelo que eu apresentei para vocês, que é o profissional. E aí você vai, então, colocar todas as informações do seu plano de ação, que é nessa fichinha, que também tem dentro do manual de extensão. Você vai utilizar ela 2 vezes. A primeira é quando você vai preencher para mandar para Curitiba as informações do seu plano de ação. E a segunda você vai entregar para a Jaqueline ou para mim, no caso, o pessoal de bacharelado em Educação e Psicopedagogia. E aí, então, você vai escrever. Esse é o modelinho lá. Esse mesmo modelinho aqui é esse aqui, ó. Você vai colocar o nome, a forma, a modalidade, nananã. E aí você vai fazer, a Jaqueline vai avaliar, vai verificar, vai pensar aqui na comunidade de Santa Maria e por aí vai. Então, vai preencher tudo isso daqui, tá? Você e o Polo vai decidir junto sobre essa questão do plano desse projeto. Lembrando o seguinte, que a gente não vai fazer para você. Você vai trazer as ideias e a gente vai decidir junto sobre essas ideias. Então, o projeto, que é onde vai acontecer, vai ser de forma online por meio das redes sociais. A gente vai sempre precisar de vocês mandarem os seus direitos de imagem, tá? E do convidado também, se tiver convidado. O certificado, quem participar vai ter até 60 dias para receber o seu certificado, que a gente vai mandar também lá para Curitiba as informações. Então, vocês vão fazer esse relatório final, a lista de presença, e a gente vai conferir. O que é o relatório final? É tudo que você fez durante a sua aplicação do seu curso. Então, precisa mandar as fotos, todas as comprovações. E aí você vai preencher esse aqui, que é o formulário de extensão 2. E aí você vai fazer, então, a gente vai olhar, né? Você vai preencher, o Polo vai verificar, no caso a Jaqueline, no caso a psicopedagogia eu.
E aí, essa lista aí de certificação, né? Tanto essa lista de certificação como as outras, a gente que vai postar lá para Curitiba. Então, o aluno sempre vai precisar, então, de trazer a autorização da sua imagem e também de quem for participar. Esse aqui é um modelinho, gente, da ficha que a gente vai pegar o nome das pessoas que vão participar do seu estágio com a carga horária. Então, esse é um modelinho do relatório final, tá? Tem todas as informações aqui. E aí, para você poder fazer esse estágio de extensão, você tem que ter no mínimo 5 pessoas participando, se for para crianças. No caso, pessoal de educação infantil, então não entra aqui, né? Jovens e adultos tem que ser no mínimo 8 pessoas participando, tá? Embora também pode ser, né? Tenha 5 pessoas também ali. E tem que ser simultâneo, viu, gente? Tem que estar assistindo vocês aquela 1 hora ali. Pessoas com deficiência, mínimo 1 pessoa, e também, senão, não recebe certificado. E o projeto aplicado atendimento, né? 1 minuto, 1 pessoa só aí. E psicopedagógico, no mínimo 1 pessoa participante, sem número máximo. Tanto para um quanto para as outras. Depois, nós teremos a ficha de frequência, que é uma declaração que o Polo vai emitir para vocês. Então, vai substituir a ficha de frequência, não precisa ficar procurando em planilha nenhuma a quantidade de horas que você tem que fazer, que a gente vai mandar essa declaração para você. Se você fizer em grupo, cada aluno tem que postar a sua declaração lá no link ficha de frequência. Ao invés de postar a ficha de frequência, você vai postar a declaração comprovando que você fez essa apresentação junto com a gente aqui. Então, tem que fazer junto com a gente, não pode fazer sem o auxílio do Polo. E aí depois você vai então para a produção conceitual, que é o relatório. Então é o mesmo procedimento lá do profissional. Tem a capa, sumário, todas as regras aqui. A diferença é que você vai colocar os objetivos desse tipo de projeto, que é o de extensão, vai colocar as informações aqui do polo, procurar no IBGE informações sobre o polo, questão como é que ele é aqui, público, justifica a escolha desse formato, a importância desse projeto de extensão para a comunidade, por aí vai. O objetivo, mais uma vez, coloquei aqui para vocês, está na página 8 do manual, sempre citando, tá, gente? No desenvolvimento, a mesma questão do estado da arte, certo? Trazer as informações que você trouxe lá no seu projeto, né? Você aplicou, então você vai trazer as informações, aprofundar mais aqui sobre o tema que você deu os seus cursos. Muito tranquilo quanto a isso. E aí você vai escolher novamente o documentário ou o filme. Olha, aqui é bem mais simples, ó. O filme é só essa fichinha aqui, é bem mais tranquilo que a outra lá, né? Roteiro, personagem, reflexões, a mesma coisa. Se você escolher o espaço cultural, é esse modelo aí que tem que ser seguido. Mais uma vez, o material criação e reflexão, você vai ter que fazer um produto, tá? Se você for fazer um determinado tema, vai ter que ter um produto desse tema, que é um material didático manipulável, que pode ser jogos, histórias em quadrinhos, livro de bolso, fotonovela e por aí vai, tá? A ideia aqui é ser um produto que possa ser utilizado durante a docência ou alguma atividade docente e que no final haja a constituição de um produto, ou no caso de vocês, a prática de um profissional, tá? Então, nós temos aqui, no caso, as informações, a mesma coisa ali que eu estava explicando, né? Por exemplo, se for um projeto de extensão e estiver voltado à intervenção social, esse material concreto pode ser um mapa interativo, uma planilha interativa, um gráfico interativo, um podcast ou um vídeo. Se o seu projeto for de natureza teórico-conceitual, esse material concreto pode ser uma apresentação animada no Prezi, um podcast ou um vídeo. Em todos os casos, você deve inserir neste item a apresentação do material concreto, ou seja, você vai mandar as fotos e os links para acesso desse material e a explicação do seu conteúdo de forma de utilização. Também é necessário elaborar um texto refletindo sobre as atividades desenvolvidas no estágio, desde o início até a elaboração do produto manipulado. Lembre-se de relacioná-los com os autores e as referências lidas na linha de pesquisa. Praxe teórico, aqui, gente, você vai pegar tudo que você já fez lá naquela parte que até toda aquela primeira parte lá que o Polo está junto com vocês, vocês vão pegar todas aquelas informações e colocar aqui, ó, nome da ação,
ementa, período de realização, número de inscritos participantes e por aí vai. Aí aqui você vai então postar os prints diferenciados de lá, né? Lá daquela parte do relatório de evidências. Por quê? Porque aqui você vai observar o primeiro momento, que foi o início lá daquele dia do curso, né? Do primeiro dia de curso. Aí você vai fazer um print. Aí 2 dias depois daquele primeiro começo do curso, vai fazer o print. Aí 5 dias depois, então são 3 momentos aí que você vai fazer o print mostrando as pessoas que depois, porventura, olharam o seu curso, tá? Se você tirar foto, é lógico que online não tem como, né, tirar foto, mas assim, porque geralmente vai ser pelo Instagram e tal, mas assim, se por acaso precisar, é necessário ter o direito de imagem. Então, você vai elaborar um discurso retratando o seu projeto de extensão desde o momento da elaboração até a execução final. Não se esqueça de analisar a experiência vivida, contemplando reflexões, pois o texto não deve ser somente descritivo. Então, é muito bom isso aqui, porque aqui você vai ter o que você falar. Você vai falar como que foi para você fazer a sua apresentação, se você ficou nervoso ou nervosa, o que aconteceu, nananã. Então, isso aqui você pode, né, trazer mesmo, o que você aprendeu. Eu tive que entender como funciona o Instagram, como funciona o Facebook, foi assim, foi assado. Então, é bem mais coisas assim para você falar. Aí está o modelo de autorização de imagem e voz, e no final as considerações finais que você vai ter aí, tá? E mesmo procedimento lá dos outros. Referências também. E o momento do estágio, né? As etapas, carta de apresentação não precisa, termo de compromisso, plano de ação, que é o projeto de extensão, né? A declaração, que fica no lugar da ficha de frequência, e a produção conceitual, que nada mais é do que o relatório do estágio supervisionado. Eu quero só fazer um adendo aqui, muito interessante, que essa parte aqui do relatório, que a gente mostrou, no caso aqui, você vai fazer o relatório, a gente vai conferir e nós vamos postar esse relatório aqui, tá? Esse aqui você não vai mandar para Curitiba, você só vai mandar para Curitiba o primeiro. O que é o primeiro? É esse aqui que você vai falar da sua proposta de curso. Aí o segundo, você vai entregar para a gente que vai mandar. E a gente também vai mandar juntamente com a lista, né, para a certificação de todos os alunos. E no mais, é isso, os nossos 3 modelos de estágios. Jaqueline, Pode tomar temos sua perguntas? água, Aline. Que Deus nos conceda uma boa noite. E assim, Aline, a explicação foi tão maravilhosa, que não tem nenhuma pergunta. Mas, gente... Então, assim, eu não sei se todo mundo entendeu tudo ou se eles gostaram bastante, ficaram todos muito animados e já tinham tudo isso na cabeça, assim, muitas ideias, já tinham lido tudo isso, e aí eles não querem compartilhar, né? Então, sendo assim, ficou Ou bom tá todo demais. mundo assustado, tá tão assustado que não tem nem o que perguntar, né? Então, assim, meu Deus, É bem meu Deus. interessante, assim, você olhar a carinha das pessoas, assim, ó, cada vez que vai falando, eles vão chegando para perto da tela, entendeu? O seu Paulo, quando ele começou, a Aline, tipo assim, vamos começar, presta atenção, não sei o que, não sei o que. Seu Paulo estava deitado numa rede. Agora ele está levantado, a Aline, ele está bem assim, ó. Ainda estou. Eu não sei. Eu falei. Muita coisa, eu acho que, na minha opinião, precisa de um pouco mais de cautela, porque foi muita informação e peguei quase nada. Como depois assim? a minha tutora Jaqueline aí, ela me dá as orientações mais adequadas. Meu Jesus, amado. Pra gente dar início a isso aí, porque não é fácil não. A gente tem mais 2 explicações, mais 2 dias de explicações, tá? Se vocês quiserem participar, podem entrar nesses 2 dias de explicações, não tem problema nenhum, podem voltar nesses 2 dias de explicação, tá certo? Uma, inclusive, é amanhã, às 16h30. Porque aí, talvez, o que acontece? Você vai ler o manual hoje à noite e vai entrar amanhã e falar, nossa, olha que beleza, Aline, eu tenho uma sugestão para isso ficar tão bacana. Eu só tenho uma dúvida.
O Oh, estágio híbrido é creme de passar no cabelo, é? infelizmente não, ia ser bem mais Não, simples né? se fosse. Mas tá bom. Estágio híbrido significa que você faz online ou faz presencial. Você pode fazer os dois. Então, por isso que ele é híbrido. Porque você pode fazer um ou outro. Faça o seguinte: faça uma extensão que a gente auxilia melhor. Porque se for um profissional e se for iniciação científica, você vai se virar sozinho lá com sua instituição e lá com o pessoal de Curitiba. Porque, no caso, a gente não tem como auxiliar nesse processo aí. São as 3 opções, né, Eu Aline? queria É só a fazer opção uma, que eles deram eu queria para fazer uma você. pergunta. Você vai escolher. Quem quer fazer a pergunta? Eu queria fazer uma pergunta, Mário. Pode falar. Esse de extensão, a gente pode estar sendo feito em grupo também? Pode fazer em grupo. Desde que todo Certo, mundo seja da mesma turma, mesmo tudo, tá? certo, certinho. Aline, Hum, deixa eu te perguntar. Eu já iniciei 2 estágios, como eu são 4, né? Iniciei 2. Eu já estou na parte final do relatório. Eu já cheguei até no relatório, eu só estou finalizando. Inclusive, já entreguei um relatório, está faltando só um para me entregar. Esses 2 que está faltando para mim fazer, eu estava esperando essa explicação justamente por causa da pandemia. Eu não quero ir para um hospital fazer um estágio e também as escolas que não estão funcionando, que era o lugar onde eu iria fazer. Então, esse outro que está faltando só para mim fazer um relatório agora, eu não tenho como voltar atrás e fazer uma extensão dele, né? Eu já fiz todo o processo tudinho, foi tudo aceito, tudo deferido, só está faltando não, um aí você vai relatório. continuar nele. Você vai continuar nele, vai até o final. E Quem outra já coisa, começou qualquer estágio que deu um termo de compromisso deferido, vai ser o estágio antigo. A partir de agora, quem não fez nada é esse novo estágio. eu já entreguei a minha proposta para o TCC, já foi aceita. Eu só preciso entregar o relatório do TCC também. Que é o artigo científico. Artigo científico. Então, agora eu entrando, por exemplo, fazer extensão de qualquer um desses 2 aí, eu preciso continuar com o TCC normal. Normal. A TCC é TCC, estágio é estágio. Não, É só então, porque se você não tiver feito o TCC, não tivesse feito nada, aí você podia fazer o de iniciação científica e pegar esse material para poder aproveitar para o TCC. então eu dancei. Entendeu? Quem mais? No meu caso, Quem? Fala aí, gente. Fala quem é. É o Êxito ou é o Eduardo? Eduardo. eu só faço estágio de universidade e o TCC. Hum. É melhor fazer extensão ou iniciação? Para aproveitar, Extensão. né? Extensão. O que pareceu mais atrativo aí realmente foi a extensão, né? Atrativo. Mas como você só falta um, mas lembrando o seguinte, esse de extensão é o mais demorado de todos os estágios. Perdão, iniciação científica é o mais demorado de todos os estágios, porque você tem 5 encontros. E aí depois você vai elaborar. O extensão, você fez os 6 horas ali, ó, terminou 6 horas, só vai fazer o relatório e pronto, entendeu? Agora, a vantagem do seu caso, porque você não fez o TCC, é que assim que você terminar o estágio, você também estaria terminando o TCC. Seria um trabalho só. Só que, lembrando que você vai ter que aprimorar esse artigo científico para o seu orientador do TCC. Aí é com você, entendeu? Se você quer fazer 2 em 1, mas aí você também tem que ver quanto tempo você demoraria para fazer o seu TCC. Que eu acho que se você não tiver que fazer esses vários encontros, você ia demorar muito menos para fazer o seu TCC do que esperar todos esses encontros para poder finalizar o seu artigo, o seu estágio, e aí depois passar ele para TCC. Mas aí é você que decide, você vê o que fica mais viável para você. é a mensagem.
No caso que eu vou fazer esses 2 que tá faltando para mim, né, que eu não iniciei, eu posso fazer os 2 simultaneamente ou não? Preciso finalizar um para começar o outro. Faz um, depois faz o outro. Não pode fazer, faz um, depois faz o outro. Porque é uma trabalheira danada. Então, você termina um, aí depois você terminou, mandou, aí faz o outro. Realmente. Tá? Eu estudei tanto na minha vida. Quem mandou esse vírus aparecer? Quem me fale? Quem mandou esse vírus aparecer? Apareceu, danou-se. É uma forma, né, que vocês têm para fazer o estágio com segurança, que a Uninter está oferecendo para vocês. Isso é muito, muito bom, porque aí não vai atrapalhar vocês a finalizar o curso de vocês, mas é um desafiador, né, gente? É por conta da pandemia, tudo isso que está acontecendo. Então é isso. Esses são 3 modelos aí. Em Pode cada perguntar. estágio desse aí, eu acho que eu já passei de 300 horas cada um estudando para montar eles, para entender eles, misericórdia. Manda ficha, volta a ficha, você manda de novo. É, eu Uma hora sei. não vai faltar no relatório, né? Não vai voltar, não Taca pode. lá, taca lá. Só não pode ultrapassar as horas, infelizmente, a gente não pode dizer a real, mas pelo menos você tem hora para colocar lá, Realmente. né? E aí, quem mais? Janilane, tem alguma pergunta? O Jantão até desapareceu ali, ó. Jaqueline e Aline, no caso, os estágios que tem só são esses. Ou seja, antes eu tinha feito o catequético e de prática pastoral. Ou seja, faltava só de prática pastoral. Aí, no caso, esse de prática pastoral não vou fazer mais. Tem que fazer esse de extensão ou esse outro que você explicou aí. É porque é assim, o prática pastoral, você vai poder utilizar um desses 3 modelos para fazer o prática pastoral. Então, para fazer o prática pastoral, você pode fazer o profissional, iniciação científica ou extensão. Você vai utilizar o conteúdo que você ia fazer lá na prática pastoral para poder aplicar. Por exemplo, o profissional, ao invés de você ir presencialmente, você vai fazer online a prática pastoral. Entendeu? Porque você não ia lá nos lugares onde tem para poder fazer ONGs, na igreja, nananã, você ia presencialmente. Ao invés de você ir presencialmente, você vai fazer online. Aí você vai cumprir tudo aquilo que está lá no profissional para poder fazer esse estágio da prática. Lembre-se, isso são tipos de modelos que você vai colocar dentro do modelo, dentro do seu estágio que você tem que fazer. Então, por exemplo, você vai fazer prática pastoral, você quer fazer a extensão? O extensão do prática pastoral, o que você vai fazer então? Eu vou criar um curso sobre um determinado assunto que eu ia aplicar para aquela determinada instituição. Então, eu vou falar isso aqui online, em 6 horas, né? Vários dias aí picadinho, para poder explicar sobre isso. É só uma forma de vocês não precisarem de irem até o lugar. Agora vocês não vão mais até o lugar, vocês podem fazer tudo de forma online. Aline, mas eu quero ir presencialmente. Você pode ir presencialmente, só seguir tudo aquilo que está lá no profissional. Fazer aquele passo a passo no profissional, lá no lugar onde você ia fazer a prática pastoral. Deu para entender? Ixi. Eu achei que a carinha dele tá um pouquinho confusa ali. Ficou assim, como assim, né? É porque tem que entender assim, tem a casca do ovo e tem a gema, né? Então, a casca do ovo é o seu estágio e o conteúdo é um desses 3 modelos que eu passei para vocês. Então, vocês vão pegar esse conteúdo e vai colocar em prática em um desses estágios aí, entendeu? Quem quer fazer a pergunta, Mário? Eu queria fazer uma pergunta. Já tem data para começar, porque a gente também tem que se programar também. A gente que tem escala, assim, já não é pandemia, eu sou enfermeiro, e às vezes é preciso ter essa escala para poder fazer esse estágio, né? Você que vai decidir os dias, o horário que você conseguir. Se quiser começar a fazer hoje, você pode começar a fazer hoje. Agora, a colaboração de nós aqui, se você for escolher o de extensão, que é a ajuda aqui do Polo, a gente só vai poder auxiliar vocês lá para frente.
lá na outra semana, porque nós temos explicações para vocês e explicação para o pessoal de licenciatura e aula de boas-vindas para o pessoal que está chegando. Então, passa essa semana que vem, na outra, se for extensão, a gente pode auxiliar vocês. Mas, enquanto isso, é só vocês clicarem lá no manual de extensão, dentro do estágio que você quer fazer, e já ir preenchendo lá aquela primeira ficha que eu falei para vocês. Vocês já vão pensando no que vocês querem fazer, nananã. E aí depois é só implementar aqui, que a gente vai olhar, vai observar e vai auxiliar vocês no que se precisar. Né? Se não precisar, é só vocês mandarem depois lá as informações lá para Curitiba. Né? Inclusive, eu já tenho as informações aqui do polo, eu mando em geralzão para todo mundo, para poder vocês ir elaborando lá o termo de compromisso, tal, e etc. Porque assim, A não se Janilane... preocupe, seu Mário, com questão de escala, de tempo. Lá na plataforma do senhor, já tem, o senhor vai lá no ícone trabalhos, que lá vai ter uma data precisa. Só que, por exemplo, para a gente poder ajudar vocês, ou, por exemplo, com a configuração de alguma coisa, ou dar sugestão, ou mandar os slides que vocês acabaram de ver, infelizmente a gente só pode no mês de maio. Então, é o tempo que vocês têm para fazer, mexer, ler o manual uma vez, não entendi, lê de novo, não entendi, lê outra vez, e aí qualquer coisa a gente tira as dúvidas, entendeu? Porque eu entendo que é extenso e que tem que ter a programação, só que aí também parte que vocês têm que dar uma lidinha no manual. Então, as fichas estão Ok, na plataforma, né? Tudo está na plataforma, o manual está lá, as fichas estão lá, as orientações está tudo lá. Jaqueline, uma pergunta a respeito do estágio supervisionado de práticas pastorais. Quem já exerce algumas atividades concernentes a essas práticas pastorais, há alguma forma de se isentar de fazer esse estágio, não? O senhor pediu dispensa do outro? O senhor fez os dois? Na minha grade curricular aqui está o estágio de educação de diversidade, né, e o práticas pastorais, né? O que pode acontecer? Você pode pedir dispensa de um e fazer somente o outro. Mas para pedir dispensa, você vai lá em serviço, mesmo? tem que apresentar. Você vai em serviço, você vai gerar o boleto, você vai pagar uma taxa de R$55, que é referente à dispensa, né, do estágio, e lá tem os documentos e uma declaração de como que você vai postar. Porque tem que assinar, por exemplo, o seu caso, pastor, né? Dispensa de práticas pastorais. Aí o pastor vai fazer uma declaração falando que você é membro, detalhando o período, tal, e aí você vai postar como dispensa do estágio. Só que aí você vai dispensar, por exemplo, práticas pastorais e tem que fazer o educação em diversidade. De toda forma, tem que fazer um. Só para se livrar de um já é grande coisa, né? Valeu, obrigadão. A Janilane tem uma pergunta. Fala, Janilane. Não estou te ouvindo. Não estou ouvindo. Nem estava ouvindo o Ivan também, que estava querendo perguntar alguma coisa. Tem que ligar aí. O Ivan me parece que o microfone está fechado, mas o dela parece que está aberto. Isso, o dela está aberto, mas não está ouvindo. Aí, pode falar, Ivan, enquanto a Janilane vai verificando aí. No meu caso, eu fiz essa dispensa de práticas pastorais. Semestre passado, eu fui à minha igreja, pedi a declaração, postei, e não sei porque está aparecendo para mim novamente aqui. É normal isso ou não? Eu pedi orientação para a Jaqueline, ela me falou que eu tinha que pegar uma declaração na minha igreja. Eu fui lá, peguei, fiz, escaneei, postei, né? Se o senhor tiver postado e paga o boleto direitinho e tiver de eu não lembro que eu pago o boleto, não. Eu só lembro de ter postado, porque não me falaram que tinha que pagar boleto. Eu tinha que pedir só dispensa da... Serviços, o boleto. Gera o boleto pro link. Não gerei boleto, não. Eu só postei e pedi dispensa. Nesse caso, então, não gerou. Tem que gerar o boleto. Sem gerar o boleto e efetuar o pagamento, não tem como fazer a dispensa. Tá, se eu for lá, vai estar todos os meus arquivos lá que eu gerei ou não? O que eu postei? Na dispensa, tudo, a declaração de Se você postou, é para estar. Tá, então eu só vou gerar um boleto e
pagar, correto? Exatamente. Eu tenho que olhar se tem mês passado. se o senhor, quanto tempo tem o senhor postou, porque geralmente é 6 meses. Então tem que analisar direitinho, Não, entendeu? nada lá. Tem que ver se está aberto, ou se já está lá como indeferido, ou nada. Tem que olhar cada caso. Eu não atentei para esse aí porque eu não peguei para postar. Tem que olhar para ver se eles indeferiram, né? Falando que faltou alguma coisa, ou a declaração estava errada. Não, tá tudo certinho. Conforme os pré-requisitos. Só não fiz o gerar o boleto, porque eu não sabia. Não tinha gerado. Mas ok. Eu vou pedir para sair, que eu tenho um compromisso na paróquia agora, é possível? Pode sim. Se tiver mais dúvida, pode. Janilane. Obrigado, viu? Agradeço aí os colegas aí. Obrigado, viu? Tchau, seu Mário. Tchau, seu Mário. Eu vou ver lá, olhar os detalhes desse meu estágio que eu... Olha os detalhes, observe tudo que tem lá, o que precisa, e aí qualquer coisa você me procura no privado. Ok. Janilane. Valeu, obrigado. Nada, Ivan. Até mais, tchau. 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 Fala, Janilane. Agora? Estamos, agora sim. Não, eu queria só fazer um comentário, porque quando a gente ouve, assim, principalmente, né, pela primeira ou segunda vez uma explicação, leitura de manual e explicação, não esclarece muita coisa, não. Porque é na hora da prática, né, na hora que a gente coloca a mão na massa, que a gente começa a entender de verdade. Então, assim, eu não tenho nenhuma pergunta ainda. Tá certo. Para começar a esclarecer, assim, realmente, aí as dúvidas vêm depois, né? Mas é muito, muito importante ler o manual, tá, gente? A gente está explicando para vocês aqui, mas deem uma lida no manual para antes de vocês começarem a fazer. De preferência, quando forem fazer, já vai olhando o manual e vai fazendo, olhando o manual e vai fazendo, que aí vocês têm mais precisão, né, no que vocês precisam de ter de informação. Não dá para fazer esse manual, não tem como. Não dá. Não Assim, tem como fazer sem ler ele. Infelizmente, tem muitos alunos que procuram a gente, eu estou com dúvida do estágio. Aí, quando a gente pergunta, qual que é a sua dúvida? Eles não sabem qual que é a dúvida, porque eles não leram o manual e não sabem o que é a pergunta. Eles querem que eu fale tudo o que o aluno tem que fazer. E aí não pode, porque aí é a parte do aluno que gente. tem que estudar, né? Bom, gente, então Por isso muito que eu deixei obrigada. clara a parte de ler o manual. É necessário que vocês Leia o leiam o manual para vocês começarem o trabalho, para poder começar a se perder. O manual é a diretriz, né? Sem esse norte aí, não tem como fazer nada. Exatamente. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Nós teremos mais 2 apresentações, explicações. Se quiserem participar, fiquem à vontade, tá? E é isso daí. E sucesso. Obrigado. Obrigado. Boa noite para todos. Boa noite. Até mais. Tchau.